São Paulo acerta renovação de contrato de jogador. Vamos comentar também sobre o Zubeldia naquela cutucada, aquela alfinetada aí na coletiva. Vamos falar muito sobre o empate do São Paulo contra o Botafogo aí pelo jogo de ida da Libertadores e várias outras notícias do Tricolor. Certo, meu parceiro? Vamos embora aí falar de São Paulo Futebol Clube, porque ontem foi uma loucura, meu irmão. Ontem foi uma loucura, uma insanidade, uma tensão, um nervosismo absurdo, ainda mais com o primeiro tempo péssimo que o São Paulo fez, onde a gente foi atropelado aí pelo time do Botafogo, tá bom? Vamos começar aí pela coletiva, né, já direto e reto aí, na coletiva do técnico Luiz Zubeldia. Olha só, Luiz Zubeldia admitiu que o São Paulo teve problemas na primeira etapa do empate sem gols com o Botafogo, no primeiro duelo das quartas de finais da Conmebol Libertadores. Ele falou o seguinte, abre aspas, tivemos dificuldades de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criar jogadas individuais. É Copa, se sofre e é assim. Tivemos compromisso, sofremos, felicito a equipe pelo que fizeram. No segundo tempo, estivemos melhor ordenados. Depois, melhoramos no jogo. Fecha aspas aí para os Zubeldia. Pelo menos ele falou do primeiro tempo. Aí que foi completamente diferente da segunda etapa, quando o São Paulo volta com outra postura, com outra pegada, não deu espaço para o Botafogo, marcou muito melhor, adiantou as linhas de marcação, né, cara? Adiantou as linhas de marcação ali e, consequentemente, conseguiu ali, né, cara, diminuir o volume do time do Botafogo, marcou bem melhor, não deu nem perto, cara, o tanto de espaço que deu no primeiro tempo, o São Paulo não deu na segunda etapa, conseguiu ali dar algumas escapadas ali principalmente depois que o Michel Araújo entra, que ele bota uma bola na cabeça do cara, né, se o cara chuta pra fora, uma chance claríssima, cara, que não pode perder aquele gol, e antes ele já tinha dado um passe pra entrada da área, onde ele finge que vai dar o passe pra área, ele dá o passe para trás na entrada da área, que o Luiz Gustavo chuta meio mascado, também foi uma boa chance. Aí, São Paulo foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, tá bom? Aí que tá, rapaziada, olha só isso aqui, ó. Zubeldia foi questionado sobre a decisão de começar o jogo com o Luciano entre os reservas. O técnico minimizou a questão e disse que o camisa 10 é importante na temporada. Olha só isso aqui, cara, vamos lá. Ele respondeu de jeito, abre aspas. O que você quer que eu fale? Risos. O que você quer escutar? Risos. Você tem medo dele? Se você me pergunta, é porque tem temor dele. Luciano é boa gente, bom profissional, tem a sua personalidade, mas não será nem a primeira e nem a segunda vez que vai jogar. É um jogador muito importante e muito boa gente, vai jogar, fecha aspas, pro Luciano, tá? Porque assim, cara, a pergunta, com todo respeito, nem sei quem foi o repórter que fez a pergunta, né? A dificuldade de tirar o Luciano de um jogo desse, que o Luciano tem personalidade, que não sei o quê. Eu achei a pergunta, com todo o respeito do mundo profissional, bem ruim, tá? Bem ruim. E, né, o Zubeldia levou aí pro lado irônico, pro lado da ironia, e ele pergunta, né, pô, ele perguntou, né, o que você quer que eu fale? Você tem medo do Luciano? Né? Você tem medo do Luciano? E ele deu essa cutucadinha no repórter aí após a pergunta. Não achei que ele foi maldoso, achei que a pergunta foi ruim e ele deu ali uma alfinetadinha ali, né? Jogou isso aí na coletiva, mas nada de, né, que ele foi arrogante, ignorante, né, até porque a pergunta foi bem ruim, hein, com todo respeito ao repórter que fez a pergunta. O técnico explicou sua estratégia e admitiu que não deu 100% certo, abre aspas. Nós sabíamos, se não poderemos reter a bola, com 3 zagueiros e fazer 2 contra 1 por dentro, encontrando William ou Lucas, teríamos dificuldades. Apesar das situações de gol no primeiro tempo, defendemos bem. Isso é Copa Libertadores. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas para mim se trata de correr bem o campo e cuidar da bola. Como não tivemos a bola, tivemos de correr, fecha aspas, exatamente. E correram muito mal aí, né, cara? Isso literalmente, se o que você pode fazer no primeiro tempo, só correu, né? Não teve bola, não teve volume, não conseguiu ali diminuir o volume do Botafogo. O São Paulo literalmente só correu aí na primeira etapa. E foi um primeiro tempo, cara, bastante ruim
É aí, bastante ruim. Foi o que eu falei, cara, assim, a galera comentando, pô, que o São Paulo foi covarde, que não sei o que, rapaziada. Cara, é complicado porque é o seguinte, rapaziada, tem que levar em consideração uma coisa. O desenho do jogo era aquele, cara, Botafogo em cima, marcando pressão do São Paulo, tentando sufocar e conseguiu sufocar, criando oportunidade de gol. Aí que vai entrar o que eu comentei com vocês no pós-jogo e antes do pós-jogo. Antes do pós-jogo, no pré-jogo ainda, ó. Aquele 4-2-4 São Paulo joga, ou 4-4-2, 4-2-3-1, né? Tem que sempre falar que é uma coisa, que é outra, mas enfim, aquele desenho que o São Paulo costuma jogar, aquele lá não servia para o jogo de ontem, cara. Porque a gente ia mais defender do que atacar. Fora que aquele é um esquema que deixa o São Paulo muito vulnerável, dá muito espaço para os adversários. Entendeu? A gente perde muito na marcação com aquele esquema, com aqueles 4 jogadores na frente. Aí entra, ou ele tem que entrar com um tripé no meio, ou tem que entrar com 3 zagueiros. Ele entrou com 3 zagueiros, mas o nosso meio campo foi engolido na primeira etapa, onde a gente foi muito mal. Né? Ele entrou com 3 zagueiros, aí mesmo assim teve muito espaço. Também a gente vai entrar no outro esquema. Entendeu? E cara, o São Paulo esse tava mal, não conseguiu jogar. Entendeu? Tava mal, não conseguiu jogar. Não sei se teve, como eu falei, a questão da mudança de postura da primeira para a segunda etapa, isso é um fato. Mas, cara, o São Paulo não conseguiu jogar, rapaz. No primeiro tempo não conseguiu, entendeu? Não achei que foi só covarde, o time foi covarde. Meu Deus, jogou parecendo não sei quem. Cara, rapaziada, sempre bom lembrar que o Botafogo gastou aí 200, 300 milhões de contratações nessa janela. O São Paulo gastou 12 milhões de reais em empréstimo de jogador, entendeu? A gente tá falando de realidade completamente diferente, entendeu? Os caras são a SAF. Os caras gastaram rios e rios de dinheiro aí, entendeu? É sempre bom deixar isso bem claro também, porque parece que tava jogando São Paulo contra, sei lá, um time da segunda divisão do Campeonato Paulista. É o Botafogo, cara, entendeu? Que na minha opinião é o melhor time do Brasil, entendeu? E era muito óbvio que a gente ia sofrer, por isso que a gente estava comentando aqui no que tinha que mudar o esquema para proteger mais ali o São Paulo. A questão do primeiro tempo não foi o amasso que o São Paulo sofreu, a questão foi que o São Paulo não conseguiu responder à altura aí o amasso do Botafogo. Né? Essa que foi a questão. Bom, vamos lá, rapaziada. Ontem quem jogou também fez uma partidaça, mais uma, né? Porque não foi só ontem, foi o Sabino. Olha só, Sabino fala sobre a sensação de jogar a sua primeira partida de Libertadores e as dificuldades que o São Paulo teve na partida. O Sabino falou o seguinte na zona mista após a partida, abre aspas. É um jogo de Libertadores, um jogo difícil, contra uma equipe que é muito forte, que é o Botafogo. Sabíamos da dificuldade, até por isso sofremos um pouquinho. Só que nós temos que valorizar. Libertadores é isso, temos que saber sofrer. Agora é lá na nossa casa, fecha aspas. Essa questão de saber sofrer, que a galera critica muito, cara, saber sofrer é o negócio. É tu saber como vai ser o jogo, né? Como vai ser o jogo, e tu se preparar para aquilo. Que é exatamente o que eu tô falando, cara. O desenho do jogo era exatamente o que a gente foi. O que o São Paulo tinha que fazer era aí montar um esquema, cara, fazer alguma coisa para diminuir esse volume e essa pressão do Botafogo. Infelizmente não conseguiu. Entendeu? É igual que tu vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. Tu sabe que os caras vão vir sufocando pra cima do São Paulo. Entendeu? Aí não tá jogando a nossa casa não contra um time do Campeonato Paulista. Entendeu? No Morumbi na semana que vem, aí sim a gente vai esperar que o São Paulo tenha um pouco mais de atitude, mais de posse de bola, mais de volume, porque é na nossa casa. E a gente precisa, né, cara, sair pro jogo para vencer a partida. Ontem não, irmão. Ontem o 0x0 tava ótimo. E o Botafogo que precisava correr quanto tempo para fazer o resultado. Entendeu? A gente tem que saber todo o contexto, cara, do jogo, do confronto. Ontem a gente não precisava da vitória, quem precisava era o Botafogo, porque tava jogando fora e vai decidir agora fora de casa, no caso o Botafogo, né? Então a gente tem que saber, cara, colocar aí, né, cara, os pingos nos is aí, porque a gente torce pro São Paulo ganhar, sempre quer que o time joga bem, mas não é achar que a gente vai chegar nas carras dos outros e meter 3x0. Foi igual contra o Galo. Ai, meu Deus, o foi covarde contra o Galo. Cara, foi covarde contra o Galo. A questão foi que a gente perdeu em casa, entendeu? Alguém achou que a gente ia chegar na casa do Galo e meter 3x0 no Galo e se classificar? Achou que a gente ia meter 3 no Botafogo, no Newton Santos e se classificar no jogo de ida? Vamos acalmar aí, cara, abaixar a boninha, porque não é assim que as coisas funcionam, não, tá? Não é assim que a banda toca, não, tá bom? Rapaziada, olha só isso aqui, cara. Antes da bola rolar, antes, tá, de começar o jogo, o Belmonte deu uma entrevista para a ESPN e ele falou o seguinte, abre aspas, a gente está confiante, vamos à semifinal da Libertadores. Fecha aspas, ele falou isso. A gente está confiante, vamos à semifinal da Libertadores. Enfim,
Não sei o que exatamente que ele quis dizer com isso aqui, mas, cara, pô, falar que a gente vai para a semifinal da Libertadores me pareceu um pouco soberbo aí, não precisava dessa declaração, viu, senhor Blanco? Não precisava dessa declaração aí não, mas foi o que ele falou aí antes da partida começar, tá bom? E o que acontece? Comentamos com vocês ontem no pré-jogo que o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores e passamos em branco ontem mais uma vez. O São Paulo tem aí 517 minutos sem tomar gol na Libertadores. A melhor defesa isolada, tá? Ninguém chega perto do São Paulo aí. 517 minutos que o São Paulo tá aí, né, no momento, sem tomar gols. O São Paulo chegou à 5ª partida consecutiva sem sofrer gol na Libertadores, tá, cara? É um negócio assim impressionante aí, os números defensivos do São Paulo. É verdade que quando a gente teve aí dificuldade, poderia ter tomado gol, isso é óbvio, mas não tomou. E nossa defesa aí, não tomamos gol aí em 5 jogos seguidos, não tomamos gol nas oitavas contra o Nacional e também não tomamos gol no primeiro jogo contra o Botafogo, que foi ontem aí, né, cara? Lembrando que o São Paulo tem 3 gols apenas aí sofrido na Libertadores. E com o Zubeldia só foi um, que foi contra o Cobressal. Entendeu? Então tá aí 517 minutos que o São Paulo tá sem tomar gol na Libertadores, né? E 5 jogos seguidos aí que o time não toma gol. Impressionante, cara. Impressionante aí porque, cara, o Sabino jogou, o Arboleda jogou, o Alan Franco jogou, o Ferrez também entrou bem. A gente tem zagueiro bom e de sobra, irmão. O que a gente mais tem é zagueiro bom, de sobra. Coisa assim impressionante aí a quantidade de zagueiros bons que a gente tem e todos que entram, cara, assim, o São Paulo chegou, o São Paulo põe qualquer jogador pra jogar, pô, vai jogar o Ferrez, pô, tá bom, vai jogar o Sabino, hoje o Sabino passa segurança pra gente, que é coisa assim completamente inimaginável, né, ele passa segurança aí, o Juan Tressoldi, que acabou de chegar, fez um baita jogo contra o Cruzeiro, se entrar também passa segurança, né, a gente tá muito bem servido aí de zagueiro, tá bom? Rapaziada, mais um número aqui muito positivo, olha só isso aqui. O São Paulo tem 8 classificações e 0 eliminações em confrontos de mata-mata de Libertadores, em que empatou o jogo de ida fora de casa. Tu vai jogar fora de casa o primeiro jogo, empata, na volta o São Paulo conseguiu a classificação 8 vezes e nunca foi eliminado. Tá 8-0, tá? Nesse cenário que é o atual. Mas vai jogar fora o primeiro, empatou. Na volta o São Paulo vai lá e conseguiu as 8 classificações e nunca foi eliminado nesse cenário. Que foi o que aconteceu ontem contra o Botafogo. Fomos jogar o primeiro fora e conseguimos o empate aí. Torcer para que essa estatística se prolongue ainda mais. Os 8 confrontos que a gente empatou fora e conseguiu a classificação em casa foi contra o Flamengo em 1993, contra o Palmeiras em 1994, contra o União Espanhola em 1994, contra o Atlético Paranaense em 2005, Palmeiras 2006, Nacional 2008, Universitário 2010 e Nacional do Uruguai em 2024, esse ano, né, na fase anterior, nas oitavas, tá? Então, nesse cenário que aconteceu ontem, o São Paulo se classificou nas 8 vezes que isso aconteceu aí, tá? Que empatou o primeiro fora, né, e a ida fora e conseguiu depois a classificação em casa em todas as vezes. Bom, meu parceiro, informação aí do André Hernan. O São Paulo acertou a renovação de contrato do volante Alisson, que vem se recuperando de uma cirurgia por causa de uma fratura no tornozelo direito. O jogador de 31 anos já assinou o seu novo vínculo, que agora vai até dezembro de 2027. Antes, o vínculo iria até o final de 2026. O time paulista vai anunciar a renovação nos próximos dias, tá? Eu não vou me lembrar agora, mas foi o Casares que deu uma entrevista, eu acho que se não me engano foi semana passada, se não tem uma semana, tem uns 10, 15 dias aí. O Casares deu uma entrevista para a ESPN e ele mesmo confirmou, né? Ele falou que o São Paulo já está conversando que vai prolongar a renovação de contrato do Alisson. Estamos em 2024, né? 2024. Como ele não joga mais esse ano, no caso ele tem contrato até 2025, 2026. Ele tinha mais 2 anos de contrato, até 2026, que era o antigo vínculo, e ele renovou agora por mais um ano. No caso ele tem mais 3 anos no São Paulo, que vai agora até 2027. Olha só, a ideia da diretoria do São Paulo foi valorizar o atleta e mostrar confiança sobre o seu futuro no clube. O Alisson vem de um grande momento e estava entre os cotados para ser convocado para a seleção brasileira.
tá? Enfim, o Alisson é um jogador aí, né, pô, se não me engano, né, não sei se ele já chegou, se ele já passou dos 30, se não passou, ele já tá nessa faixa etária aí, e ele teve uma lesão grave, a gente não sabe quando ele vai voltar, né? Não sei se era o momento dela do São Paulo renovar, porque ele tem mais 2 anos de contrato no Castinha, né? Agora é 3, porque ele já renovou. Ele tinha mais 2 anos aí, vindo de lesão, a gente não sabe como ele vai voltar. Não sei se era o melhor momento para renovar o contrato com o Alisson, mas o São Paulo renovou aí, ele que volta só no ano que vem. Esse a gente não vai ver mais o Alisson em campo com a camisa do São Paulo. O São Paulo já está aí, tá em processo aí de renovações de contrato, né? Já renovou aí com o Alisson, está tentando renovar com o Luiz Gustavo, aí que também já é informação de ter um mês atrás mais ou menos. Tem a questão do Rafinha também, se fica ou não fica pro ano que vem. Enfim, não sei se era o momento ideal, mas tá aí. São Paulo renovou, né? Então, como o próprio André botou isso, São Paulo tá muito confiante aí de que ele vai voltar bem, né? Deu esse voto de confiança mesmo ele estando machucado. Certo, meu parceiro? É isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e saudações tricolores.